Janelas para o inconsciente. Quando eu pensei em falar sobre cinema, né, surgiu esse nome para esse diálogo que o cinema faz, no meu ver, com o inconsciente. E agora essas janelas se ampliam, na verdade temos mais janelas ao lado da Fabiana, da Suzana, para falar sobre exposições, teatro, literatura e dialogar com outras narrativas e dialogar também com elas. Eu acho que isso é muito gostoso porque é sobre diálogo que eu vou falar um pouquinho aqui. Para começar, queria falar o porquê do logo. Quando eu pensei no logo Janelas para o Inconsciente, foi baseado na obra de Escher. E Escher é um artista que trabalhava com uma arquitetura impossível, né? Uma arquitetura, se a gente fosse trazer para o real, não se sustenta, né? Uma arquitetura que se sustenta no visual, no imaginário, algo muito próximo do que eu penso, do que eu imagino, do inconsciente, né? Quando a gente tem essas mudanças de tempo e espaço e de representatividade do que acontece dentro dos nossos pensamentos, sempre que a gente vai trazer isso para o real, para um diálogo, é preciso uma reorganização, é preciso estar atento a outros sentidos, né? E essa reorganização nos leva a diálogos e esses diálogos ah, vão chegar a outros inconscientes, né? Então cada um vai ter também a sua interpretação, cada um vai ter também a sua leitura disso. Para poder engrossar um pouquinho o caldo sobre isso, eu vou falar sobre o filme Labirinto e também vou trazer um exemplo aqui também de um jogo. Primeiro o filme Labirinto, né? Ele é um filme de 1986, tem David Bowie, e o filme fala de uma personagem que vai parar nesse universo, nesse lugar fantasioso, que pode ser também lido como um sonho ou como, né, esse inconsciente, né, e esse lugar que não tem exatamente regras, ou as regras mudam, as regras começam de uma forma, depois elas se alteram, as ambiguidades presentes, né, e o cenário de Escher, mais uma vez, presente, né, essa arquitetura dele também está presente nesse filme, por isso que eu também trago ele, né, então como que ela vai se reorganizando o tempo todo e como que ela busca, né, dentro do que parece uma bagunça, né, então o que eu trago nesse filme dialoga com o que eu estou tentando buscar aqui de raciocínio, que é justamente o quanto que a gente precisa se organizar, o quanto que essa desorganização também é necessária, como que essa janela nos coloca para dentro ou para fora, nos dando atenção para alguns sentidos em alguns momentos, ou para algumas memórias em outros, e como que isso vai sendo reorganizado à medida que a gente necessita trazer algo para um diálogo, algo para uma ação, algo para um concreto, algo para o real, mas aí uma outra discussão também sobre o que é o real. Para ilustrar um pouquinho mais sobre isso, que parece um pouco confuso talvez, eu vou trazer algumas imagens aqui de um jogo muito bonito chamado Monument Valley. É um jogo disponível para celular, para tablet, e é um jogo que também traz essa arquitetura, que também se inspira nessa estética. E ali é fácil de ver, porque para jogar você tem que mudar algumas perspectivas. Então, um caminho que parece impossível, e se a gente fosse ter uma lógica ali, realmente é impossível, mas quando você vê numa determinada perspectiva, as, as, o que parecia rompido, dentro de uma perspectiva se junta e é possível que a personagem transite por ali, né? Enfim, esse jogo ajuda a gente a visualizar um pouco. Acredito que muitas vezes nos nossos diálogos, nas nossas interpretações, aquilo que a gente acha que está falando, ou que a gente acha que o outro está entendendo, é muito subjetivo. A gente não sabe exatamente como isso está chegando no inconsciente de cada um, na interpretação de cada um, dentro dos recursos que cada um possui. É por isso que esses diálogos, não necessariamente a gente chega exatamente à mesma ideia, mas a gente cria movimentos. Enfim, isso era um pouco do que eu queria trazer hoje, né? O que uma grande obra traz, esse deslocamento que uma grande obra traz, um deslocamento que talvez seja essa janela, uma janela que nos leva para algum movimento, né? Para uma verdade momentânea, e que essa verdade momentânea, dentro dessa narrativa, nos dê algum sentido, algum caminho possível.